Chega mais e vou avisar desde já. A história de hoje é difícil. Uma das mais difíceis que eu já escutei, já escrevi, é daquelas que deixa a gente com um nó na garganta. Uma história que parece roteiro de filme, mas consegue ser ainda pior do que os filmes que existem por aí sobre esse assunto. É triste, é revoltante, mas também tem um lado bem bonito. E mais uma coisa, esse episódio tá longo e ele não tem final. Fica aqui comigo que vocês vão entender. Já pega o café, o chazinho, que nós vamos ficar aqui um tempo juntas. E antes de começar, eu vou dar um recado aqui da psicóloga Vanessa Floriano. Ela trabalha com brasileiros que vivem fora do Brasil. Porque viver no exterior é bom, mas não é perfeito. E ela entende isso como ninguém. Ela conhece esse lado que a gente quase não fala, essa sombra da vida na gringa. Sabe aquela ansiedade de não ter os documentos? O choro escondido, a agonia, o medo constante, ainda mais com tudo que está acontecendo no mundo hoje. Ela entende a incerteza do processo de legalização porque muitas vezes a gente cria uma expectativa e as coisas simplesmente não saem como planejado. E haja saúde mental para lidar com esses altos e baixos, mas a verdade é, a gente não precisa passar por isso sozinho. Conversar com alguém que entende o que você está vivendo é quase como dividir o peso. E dividir o peso faz tudo ficar mais leve. Os contatos da Vanessa e da advogada da doutora Bianca, que faz a parte toda de imigração aqui da Espanha, para quem tem vontade de morar aqui. Bom, o contato das duas está na descrição desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Karen. Até final de 2016, Karen tinha uma vida normal no Brasil. Ela trabalhava como gerente de loja no litoral de São Paulo, era separada, tinha um filho já entrando na adolescência, tinha uma vida como muitas mulheres têm. E onde tudo muda? No dia que ela estava olhando umas fotos na internet, no Instagram, e comentou a foto de um cara desconhecido. Não dá para eu dizer aqui qual foi o comentário que ela fez, porque a Karen prefere apagar isso da vida dela. Ela comentou a foto e esse cara respondeu. Quem é esse cara? Um homem 15 anos mais novo que Karen, lutador de judô profissional e egípcio. O nome dele é Ahmed. Foi assim que Karen e Ahmed começaram a se falar. As conversas foram evoluindo, houve ali uma conexão legal, ela se apaixonou, até que ela decidiu conhecer o cara pessoalmente. Depois de 6 meses de conversa, Karen partiu Cairo, capital do Egito. Ela foi ficar na casa da família dele. Essa casa, na verdade, era um apartamento pequeno de 2 quartos. Lá viviam o pai, a mãe, Ahmed e mais 3 irmãos deles. Um quarto era do casal e o outro dormiam as meninas e os homens dormiam na sala. Karen foi dormir no quarto das meninas. Deu certo? Não. Não falo nem pela questão da privacidade zero. Um lugar pequeno com tanta gente é complicado. Sem contar que eles eram um casal e não podiam dormir juntos. Ahmed é muçulmano e ter uma intimidade antes do casamento não é aceito, sim, de forma alguma. Mas não foi nem por isso que não deu certo, foi questão cultural mesmo. Quando o pai do Ahmed chegava em casa depois do trabalho, as mulheres da casa já vinham tirando o sapato dele, servindo água, perguntando se precisava de alguma coisa. Eu nem preciso falar que o Egito é um país absolutamente machista. A mulher lá é para isso, para servir. Teve outras coisas também que Karen não gostou. A sogra dela era uma mulher muito agressiva, ela batia na cara das irmãs do Ahmed. Por pouco, não acertou a Karen também. Teve um dia lá que a Karen estava lavando louça, a mulher aproveitou para tirar tudo da geladeira para a Karen lavar e jogou a colher de feijão na cara dela. A sogra foi colocar a colher na pia e errou. Foi parar na cara da Karen. Ela falou assim para mim. Mas ela fez de propósito mesmo. Você sabe quando a pessoa faz de propósito, né? Por quê? Porque eu sou uma mulher estrangeira, mais velha que o filho dela. Bom, com tudo isso e mais um pouco, Karen não quis ficar lá e falou pro Ahmed que queria voltar pro Brasil. Aí ele pediu para ir com ela. Perguntou se podia morar no Brasil junto com a Karen.
Ela não viu problema e eles foram. A família da Karen super acolheu o Ahmed. Ele conseguiu trabalho como professor de judô. Karen me falou assim: Meu tio conseguiu um trabalho para ele na prefeitura de Campinas. Karen voltou a trabalhar em loja de roupas, só que 2 semanas depois deles terem chegado no Brasil, Karen descobriu que estava grávida. Karen não queria ter mais filhos, ela já tinha um menino do primeiro casamento, então não estava mais nos planos dela ter outros filhos, mas também ela não é a favor de tirar. Aí eles resolveram ter o bebê. E já que eles iam ter uma criança, eles pensaram assim: Vamos ter nossa casa, montar direitinho com as nossas coisas e criar o nosso filho. Os dois casaram. A família da Karen ajudou com a documentação, porque Ahmed é egípcio e não pode simplesmente chegar no Brasil e ir morando. Precisa se legalizar e tal. Aí ele conseguiu a autorização de morar e o RNE, é um tipo de CPF para estrangeiro. Até aqui, a vida da Karen ainda tinha uma certa normalidade. Conheceu um gringo, engravidou, casou, os dois trabalhando, uma vida normal. Mas aí o negócio começa a ficar estranho. E por quê? Porque Ahmed cismou que o filho dele não podia nascer no Brasil. Ele colocou na cabeça da Karen que o bebê não podia nascer no Brasil e ponto. Que a criança tinha que nascer nos Estados Unidos. Ahmed falou para Karen que era melhor nascer nos Estados Unidos porque daí a criança ia ter um passaporte americano. Ela não entendeu, mas, sabe, acabou concordando. Ahmed tinha um amigo egípcio que morava em New Jersey. Esse cara era casado com uma mulher russa. O plano era Karen ir para lá, ficar na casa desse amigo. E detalhe, sozinha. Ela ia para os Estados Unidos grávida para ter o bebê sozinha. Ahmed não tinha visto americano. O pessoal do Oriente Médio é complicado conseguir visto. Pode piorar? Pode. Ela não falava inglês, assim, só o básico mesmo. Bom, quando o bebê estava quase nascendo, a Karen foi para os Estados Unidos conforme o combinado deles. O pai do Ahmed pagou a passagem e ela foi. E aqui a coisa vai ficando mais e mais esquisita. Esse amigo do Ahmed morava numa casa que não tinha nem geladeira. O nível de escassez era tão grande que ele e a mulher dele não tinham geladeira dentro de casa. Nos Estados Unidos, até uma pessoa mais pobre tem geladeira porque consegue de graça, só catar ali na rua. Enfim, eles colocavam as coisas para gelar do lado de fora da casa. Isso era novembro, estava frio até. E não para por aí. A casa era nojenta, suja, tinha rato. A Karen me disse assim: O lugar parecia um cativeiro, tinha muito lixo. Eles não tomavam banho. Lembrando que ela estava grávida. Aí beleza, Karen foi para o hospital ter o bebê, um menino. O nome dele é Adam. Adam nasceu com complicação e teve que ficar na UTI. Depois que eles receberam alta, a Karen foi com o filho para casa, a casa suja do egípcio com a russa. Lá, ela não tinha como dar banho no menino porque não tinha estrutura. Ela limpava o filho só com lencinho umedecido. Aí você me pergunta, por que ela não pega o filho e volta para o Brasil? Por causa do documento. O documento americano foi feito no hospital mesmo, mas ela precisava de um documento brasileiro. Ela tinha que registrar o filho no consulado. E para poder voltar para o Brasil com o menino, Karen também precisava de autorização de viagem do pai. Ele mandou para ela. Aí depois de 42 dias morando nos Estados Unidos, nessas condições que eu descrevi, Karen conseguiu a documentação que ela precisava. O pessoal do consulado ajudou ela a mudar a data da passagem e era só pegar o voo e voltar. Só isso. Mas nessa história, até as coisas mais simples ficam complicadas. No dia da viagem, Karen prontinha para embarcar. O egípcio, amigo do Ahmed, ia levar a Karen e o Adam até o aeroporto. Mas ele atrasou e eles acabaram chegando 40 minutos antes do embarque. 40 minutos não embarca, né? Voo internacional é o mínimo de 3 horas. Conclusão, barraram a Karen, não deixaram ela embarcar. Ela armou uma confusão. Ela estava nervosa, mas tão nervosa que ela bateu no balcão da companhia aérea. Nisso, os atendentes da companhia chamaram a polícia.
Gente, no meio do aeroporto, a Karen com um bebê recém-nascido, desesperada para ir embora daquele lugar, ela só não foi detida, ou sei lá, não aconteceu coisa pior, porque as pessoas que estavam ao redor defenderam ela, viram o desespero daquela mulher. E só uma coisa, isso foi no dia 24 de dezembro. Que Natal, sem contar que ela só tinha $10 no bolso. $10. Karen não foi presa, mas também não conseguiu embarcar. A sorte dela é que ela conheceu uns brasileiros que ajudaram a Karen a se comunicar com o atendente do aeroporto, e essa atendente acabou levando a Karen para uma sala que tinha tido lá o Natal dos funcionários. Lá tinha comida, a Karen pôde jantar, pelo menos isso, né? Essa mulher, dessa da atendente lá do aeroporto, conseguiu, olha que legal, conseguiu umas mantinhas de avião e fez uma caminha para o Adam dormir. Um anjo, né? Essa mulher também conseguiu resolver a passagem da Karen e depois de todo esse perrengue, Karen partiu Brasil. Só um detalhe dessa história aqui. Quando a Karen estava no hospital registrando o Adam, o Ahmed estava em ligação de vídeo no Brasil e de lá ele falou que não podia colocar o nome da mãe no filho. Sabe aquele sobrenome da mãe? Que no Brasil a gente geralmente tem o nome da mãe e o nome do pai. Normalmente é assim, né? Pois é esse nome da mãe que ele falou que não ia entrar na documentação do filho dele. No Egito só registra o nome do pai. Mas aí a americana que estava fazendo a documentação deu um chega pra lá nele e disse assim: aqui quem manda é a mãe. No final das contas, o Adam foi registrado com um sobrenome da mãe e 5 sobrenomes do pai. Karen chegou em São Paulo com o bebê. Ahmed foi buscar os dois no aeroporto. De volta em casa, que alívio. Ou não, quero dizer, alívio foi porque no Brasil tem a família, a gente sabe como as coisas, como elas são, tá em casa, né? Mas não foi tão alívio assim, porque desde o começo, Ahmed se mostrou um pai muito protetor. A Karen usou a palavra possessivo. Ele era possessivo com o filho. E o que isso quer dizer na prática? Que ele não deixava a família da Karen pegar o Adam no colo. Vocês entenderam isso? A família da Karen não podia encostar no menino. Os tios, o pai dela, ninguém. Na real, não podia nem visitar o garoto. Aí o que aconteceu? A família da Karen começou a se afastar dela. O Ahmed também era muito inconveniente. Ele não tinha muito filtro para falar com as pessoas. Sem a família dela por perto, vocês conseguem imaginar o que aconteceu? O menino passou a ser criado no Brasil, mas dentro da cultura egípcia. A sogra da Karen tem tanta raiva dessa mulher que ela não consegue nem falar o nome dela. Ela chama a sogra de véia. Então, eu vou chamar também. A véia ficava o dia inteiro em ligação de vídeo falando o que Karen tinha que fazer ou deixar de fazer com o neto dela. Coisa, gente, do tipo que horas ela tinha que amamentar. Sem contar que a Ahmed colocava a reza dele o tempo inteiro para tocar no rádio. Era o dia inteiro de Alcorão na cabeça. Isso a gente está falando de uma mulher no puerpério. Quem aguenta? Karen era totalmente anulada como mãe. Com poder de decisão, 0. Ela me falou. Eu só abaixava a cabeça e escutava. Pois Karen aguentou. Contra a vontade, mas aguentou. Até que 3 meses depois que Adam nasceu, a Ahmed deu um tapa na cara dela. Ela apanhou porque estava fazendo alguma coisa errada com o Adam. Errada sim. Ela estava fazendo alguma coisa que não era do jeito deles, da cultura deles. Esse tapa na cara foi a única agressão? Não. Foi a primeira. Ao todo, Ahmed bateu 3 vezes na Karen. Na última vez, ele deu um mata-leão nela na frente do filho mais velho. Tem essa. O filho mais velho da Karen morava com eles. Bom, dessa vez, Karen denunciou. Só na 3ª vez que ela conseguiu denunciar, mas não deu em nada. E nisso, a gente está falando de 2020 e pandemia. Quando chegou a pandemia, o Ahmed trabalhava numa hamburgueria e a Karen em loja. Adam estava com quase 3 anos.
Por causa do lockdown, os dois ficaram sem trabalhar e a situação complicou, porque eles ficaram sem nada de grana. A situação complicou mesmo. Aqui eu tenho que explicar um pouco da personalidade da Karen e do Ahmed. Ela é daquelas pessoas que vai e faz. Sabe aquelas mulheres que vê que tem uma coisa para fazer, vai lá e resolve? Pois ela é assim. Já o Ahmed é preguiçoso, é devagar. E por que eu tô falando isso? Porque com a pandemia e eles praticamente sem dinheiro, Ahmed veio com uns papos assim... Por que você não vai para os Estados Unidos ou para a Inglaterra para trabalhar? Tipo, vai lá trabalhar e eu fico aqui com o Adam. Karen tinha visto dos Estados Unidos. Com um passaporte brasileiro, ela não precisava de visto para entrar na Inglaterra. Já Ahmed não tinha nada porque o Egito fica numa espécie aí de lista negra de imigração. O Egito e outros países do Oriente Médio. Bom, aí Ahmed ficou falando na cabeça dela e ela resolveu que essa era uma saída para a situação financeira que eles estavam vivendo. Ela pensava assim: nossa, ele saiu do país dele para ficar comigo. Eu sempre me virei sozinha. Então, eu consigo. Karen partiu Londres. Logo no início, conheceu umas brasileiras e foi trabalhar com faxina. Faxina foi uma coisa que não parou na pandemia. Karen mandava dinheiro toda semana para o marido no Brasil. Ela começou a trabalhar 10 horas por dia, de segunda a segunda, sem folga. Ela mandava coisa assim de 600, 700 reais por semana para sustentar o marido, o Adam e o filho mais velho dela, que ficou no apartamento morando com a Ahmed. Ela tinha pensão desse filho e esse dinheiro pagava aluguel, mas o resto das contas, comida, condomínio, internet, tudo era Karen que bancava. Tava pesado? Tava. Tava difícil? Tava. Mas era por pouco tempo. Era só passar o sufoco do Covid que as coisas iam voltar ao normal. Ou não. Depois de 10 meses, Karen resolve ir embora. Ela pega o voo de Londres para São Paulo. O combinado era a Ahmed buscar a Karen no aeroporto, igual da vez quando ela voltou dos Estados Unidos com o Adam. Mas não foi isso que aconteceu. Se até aqui a história já é triste, agora vai piorar. E muito. Karen chegou no aeroporto e não tinha ninguém para encontrar com ela. Ela ligou para o Ahmed 1, 2, 3, 4 vezes, mas ninguém atendia. A ligação caía direto na caixa de mensagens. Karen pegou um Uber para ir para casa, ela sozinha e 4 malas. Essas malas estavam cheias de presentes para a família, para o marido e para os filhos. Cada mala era de um. Antes dela chegar em casa e dar de cara com uma cena absurda, horrorosa, eu tenho que contar aqui uma coisa. Karen chegou no Brasil numa terça-feira. Na sexta-feira anterior, Ahmed convenceu o filho mais velho dela a ir passar o fim de semana na casa do pai dele. O menino não estava se sentindo bem, não queria nem sair de casa, mas com a insistência do Ahmed, ele acabou indo. O menino tinha ali por volta de 15, 16 anos. Ele voltou para casa na segunda-feira. Quando ele chegou no apartamento, estava totalmente destruído. Só que ele não contou nada para a mãe, até porque Karen estava no voo de Londres para São Paulo, não tinha nem como falar com ela. Aí, quando ela chegou no aeroporto na terça-feira de manhã, o filho dela foi lá embaixo do prédio, né, na entrada, encontrar com ela e falou assim: mãe, se prepara, tá? A Karen já sabia que tinha coisa estranha, mas não tão estranha assim. Parecia que tinha acontecido um terremoto na casa dela. Tava tudo quebrado, tudo, prato, copo, armário, móveis e tudo muito sujo. A casa tava uma bagunça gigantesca, totalmente destruída e sem ninguém, sem Ahmed e sem o Adam. Karen foi procurar uma pasta preta onde ela guardava os documentos. Não tinha pasta, não tinha documento nenhum. Ela me contou chorando. Nessa pasta eu guardava de recordação os documentos da minha mãe que morreu, tinha mais de 30 anos. Ele levou tudo. Karen foi na delegacia, mas já era tarde demais. Ahmed já tinha saído do Brasil com o menino. Ahmed já tinha levado Adam para o Egito. A pergunta que vem na mente é: como
Como ele conseguiu sair do país com o menino? Para uma criança fazer uma viagem internacional, ela precisa de autorização do pai e da mãe. Ahmed não tinha autorização da Karen. Então, como que foi possível isso? Eu vou explicar. Adam, para começar, tinha passaporte americano. Adam não tinha o passaporte brasileiro. Ahmed juntou as coisas e saiu com o filho de casa na segunda-feira, antes do filho mais velho da Karen voltar para casa. Ele foi para o Paraguai de carro. Ele cruzou a ponte da amizade sem ninguém pedir autorização de viagem da mãe. Esse homem conseguiu embarcar no Paraguai num voo para Espanha, sem ninguém pedir autorização hora nenhuma. Ele fez conexão em Madrid e de lá conseguiu para o Egito. Só com o passaporte dos Estados Unidos. Não dá para acreditar, né? Quantas falhas em quantos sistemas? Adam tinha 3 anos. Karen ficou desesperada. E quem não ficaria? Aqui começa a luta dela na justiça para recuperar o filho. Karen foi na Polícia Federal para denunciar. Até que ela suspeitava que o Ahmed tinha levado o filho para o Egito. Ela só suspeitava. Ela teve certeza mesmo quando o Ahmed ligou para ela, dizendo que estava no Cairo. Foi uma ligação de vídeo de 2 minutos. Só 2 minutos. Ele falou para ela: Tudo acabou entre nós. Está tudo acabado. Estou com Adam e ele está bem. Se você quiser visitar a gente, você será bem-vinda. Ironia machuca, né? Se você quiser visitar a gente, você será bem-vinda. Nem é ironia, é sarcasmo mesmo. Uma pessoa sarcástica, sim, não sei nem o que dizer. Eu fiz questão de contar aqui que o filho mais velho da Karen foi passar o fim de semana com o pai dele pra gente entender que essa fuga foi planejada. Fuga não, né? Não é fuga. A gente pode chamar aqui de sequestro. Pra gente entender que esse sequestro foi planejado. Ahmed mandou o filho da Karen sair de casa e destruiu o lugar. O nível de maldade aqui foi tão grande, mas tão grande, que ele não se contentou só em levar o filho da Karen. Ele deixou tudo absolutamente destruído. Tudo que ela tinha. Na época, a Karen não tinha ideia, mas hoje ela sabe que o planejamento começou muito tempo antes, que na real, os egípcios casam com mulheres de outros países, têm filhos com essas mulheres, sequestram as crianças das mães por causa de um passaporte, para eles terem um passaporte que não seja do Egito. No caso do Adam, um passaporte americano. Karen sabe que esse é um modus operandi de vários egípcios. Hoje, Karen conhece muitas histórias de europeias que tentam na justiça recuperar seus filhos que foram levados pelo pai. Todas com uma história praticamente igual à da Karen. E elas não conseguem. A justiça do Egito dá parecer favorável aos pais. O Egito não faz parte da Convenção de Haia. Então, a justiça lá entende que é filho de egípcio, então vai viver com o pai. Se a mãe fosse egípcia, a história seria outra. Mas mãe estrangeira? A justiça egípcia fica do lado do pai. Não existe um caso judicial em que uma mãe tenha conseguido ganhar. Mas, como eu disse, a história dessas outras mães é muito parecida com a da Karen, mas não é igual. E um detalhe muda tudo. E que detalhe é esse? O Ahmed não tinha a autorização de viagem. Então, Adam saiu do Brasil e chegou até o Egito por um erro das autoridades de alfândega. E é como se o Brasil reconhecesse que errou e a história da Karen virou uma questão de diplomacia internacional. Depois que a Karen chegou no Brasil, enfim, aconteceu tudo isso, ela foi atrás de advogados sem ter R$1 no bolso. Como conseguir dinheiro para pagar advogado? Internet. A partir daí, Karen foi para as redes sociais contar sua história. Uma história tão íntima. Ela foi se expor no tribunal da internet com todo o julgamento que a gente sabe que tem. Ela fez tudo isso para conseguir fazer as pessoas escutarem sua dor e apoiar a sua causa. E o barulho deu resultado. Karen conseguiu na justiça brasileira a guarda unilateral do Adam, o pedido de prisão preventiva do Ahmed. O nome dele está na linha vermelha da Interpol, ou seja, ele é considerado pela Interpol uma pessoa perigosa. É considerado um sequestrador foragido.
Já o nome do Adam está na linha amarela das crianças desaparecidas. A Justiça do Brasil tem um pedido de extradição de Ahmed. Tem essa, Karen nem sabia, mas ele tirou a cidadania brasileira. Então Ahmed é cidadão brasileiro. Ela conseguiu fazer o passaporte brasileiro do Adam sem estar com ele, conseguiu uma medida protetiva contra o Ahmed. Ao todo, a Karen conseguiu 9 decisões favoráveis na justiça brasileira. Aí vem a pergunta, por que esse cara não está preso? Por que a Interpol não prende ele? A Interpol é a Polícia Internacional, não é? Por que ela não prende ele lá no Egito? Vamos lá tentar entender essa parte. Se Ahmed sai do Egito, ele é preso. Então, quero dizer, ele está preso dentro do Egito? Se a ideia dele era pegar o passaporte americano do filho e passar a cidadania para ele, para o próprio pai, isso não vai acontecer. Karen foi para o Egito. Ela contratou advogados lá também. Todas essas decisões aí que eu falei, ela tem que traduzir e juramentar para ter algum valor no Egito. Lá no Cairo, ela, com os advogados, pediu a guarda do Adam na justiça. Aqui a gente tem que entender que as leis são diferentes, os direitos, a forma de enxergar o certo e o errado, tudo é diferente do Brasil. Pois bem, Karen perdeu o processo de guarda. Ela perdeu porque ela tinha uma foto no Instagram bebendo água com gás e eles acharam que era vinho. Pois é, mulher não pode tomar vinho porque se toma vinho não tem direito ao filho. O homem bater na mulher pode? A mulher tomar uma taça de vinho? Não. E nem é o caso, porque ela perdeu por causa de uma taça com água na mão. Aí os advogados dela apelaram. Isso tudo, gente, ela com respaldo da Embaixada Brasileira. Eu acho que se o governo brasileiro não tivesse se metido na história, não teria dado em nada. E não é que eles são bonzinhos, não. É que Karen faz escândalo na internet mesmo. Liga para senador, para deputado, para ministro. Ela toca o terror para conseguir apoio. Aí, no dia 26 de novembro de 2025, Karen consegue uma coisa que parecia impossível. Ela conseguiu, na Justiça do Egito, a guarda do Adam. Não sei se é o primeiro caso de vitória de uma estrangeira numa situação dessas, não sei. Mas se não for o único, são poucos, viu? Pouquíssimos. Então, aí, depois de 3 anos brigando na justiça, ela conseguiu a guarda do filho? Conseguiu. E foi tão simbólico que a decisão saiu no dia do aniversário de 7 anos dele, no dia 26 de novembro. Eu conheci a história da Karen nesse dia. Alguém me mandou o post e eu nem sabia dos detalhes, mas eu fiquei tão emocionada. Era aniversário dele. E ela ia poder estar de volta com o filho depois de quase 4 anos sem ver o menino. Nem por vídeo ela via, nem por nada. Era um reencontro que, nossa, acho que nem ela sabe descrever a ansiedade para esse momento. Mas esse momento não aconteceu. A Justiça do Egito emitiu um mandato de busca e apreensão. Então, foi a polícia, o pessoal do consulado brasileiro, a própria cônsul, Karen, assistentes sociais, os advogados dela, todo mundo para o endereço lá. E endereço errado, não teve nada, não tinha ninguém. Ahmed deu o endereço errado para a justiça. Ele mentiu. Pois é. Enquanto isso, a véia, a mãe do Ahmed, pediu na justiça uma revisão da decisão de guarda. A véia alegou que Karen não era muçulmana e, por isso, ela não tinha o direito à guarda da criança. Pois é, religião manda por lá. Mas, felizmente, isso não foi para frente porque Karen se converteu ao islamismo. Ela se converteu justamente porque sabia que isso era importante para ela recuperar o filho. Beleza, emitiram um segundo mandato de busca e apreensão. Dessa vez, no apartamento do Ahmed, no mesmo apartamento que Karen ficou hospedada anos atrás, na casa da véia. Mas aqui, gente, se eu contar, sério, parece mentira. Karen me contou e eu pensei, não é possível, não é possível. Foi de novo toda essa galera para a porta do prédio dos pais do Ahmed. Aí escuta isso. A porteira não os autorizou a entrarem. Vocês escutaram? A porteira do prédio disse para os oficiais de justiça que não podia entrar. Para a polícia. É mole? Aí, no meio dessa confusão, apareceu uma vizinha. E essa vizinha também não autorizou eles entrarem.
Aí Karen meio que brigou e implorou para essa mulher. Só aí a mulher autorizou. Subiu com eles até o apartamento, mostrou a porta para os oficiais. A palhaçada ainda não terminou. Eu vou chamar isso de palhaçada, porque, né? Eles bateram na porta e ninguém abriu. Uma casa que mora, sei lá, 300 pessoas. Bateram muito e ninguém abriu. Aí a gente pensa, arromba, né? Não. O advogado da Karen chamou um carpinteiro. Foi nem um chaveiro, foi um carpinteiro para abrir a porta. E na confusão, os vizinhos tudo na porta assistindo o circo. Karen até sentou na escada para descansar. Isso tudo ela sem saber se o filho dela estava lá dentro ou não. Pois abriram a porta e Hamed não estava lá. Adam também não. Só estavam os irmãos do Ahmed. Os policiais perguntaram por que eles não abriram a porta. A irmã dele disse que eles estavam dormindo. Um apartamento de 2 quartos, dormindo a ponto de não escutar esmurrarem a porta? Como assim? Como que mente desse jeito? Na cara da polícia, né? A Karen me falou assim. Aqui no Egito, ninguém respeita ninguém. Um detalhe, a casa estava imunda, podre de sujeira e escura. Já não era muito limpa quando a Karen ficou lá. Agora estava pior. Imagina uma mãe ver isso. Imagina como você ficar imaginando ali como é que teu filho está morando naquelas condições. Bom, esses irmãos não viram nada, não sabiam de nada e no final das contas, não deu em nada. Agora, recentemente, em março de 2026, Karen conseguiu outra vitória na Justiça do Egito. Os advogados dela denunciaram Ahmed por sequestro. Isso entra na esfera criminal. A outra decisão era para ela ter o menino e ir embora e acabou. Era isso, ela só queria a guarda do menino. Agora não. Agora Ahmed pode ser preso e condenado por sequestro. Aí vem a pergunta. Por que não prendem esse homem? Pois é, eu não entendi. E ela também não entende. Quando Karen me contou aí dessa última decisão, eu vibrei aqui e pensei, agora vai. Mas a Karen me contou sem ânimo. Ela me contou isso com uma voz cansada, sabe? Como assim, quem não acredita? Ela me falou assim... Eu não tenho tanta fé, não. Eu deixo eles trabalharem. Né? Oh, gente, desculpa. Mas ela segue no Egito. Eu perguntei, né? Por que você tá no Egito? Ela me disse que se sair alguma decisão, e ela tem que agir rápido, então quer dizer, ela tá cansada, tá desacreditada, mas tem uma pontinha de esperança ali, uma pontinha tem. Faz 2 anos que Karen tá no Egito. Ela vive com doações da comunidade que ela criou na internet. Essa é a parte bonita da história. Ela ganha dessa rede de apoio todo o dinheiro para pagar os advogados, pagar aluguel, comida, as coisas básicas para ela poder sobreviver. Tudo, até o visto que ela tem que ficar renovando para não ficar ilegal no Egito. Ela ganha também a passagem para ir no Brasil para visitar o outro filho dela, porque tem essa. O filho mais velho da Karen tem atualmente 20 e poucos anos. Com essa confusão, ele foi morar com o pai e enfrenta problemas de saúde. Um assunto que ela prefere não falar. Karen me falou assim. Eu morro de saudade dos meus filhos. Eu não consigo ser mãe de um nem de outro. Eu me sinto uma mulher muito fracassada, sabe? A Karen sabe aonde o Adam estuda, ela tem uma ideia, né, de onde o Ahmed trabalha, mas os advogados dela orientaram ela a não chegar perto. Primeiro, porque a família do Ahmed é toda de judocas e ela tem medo deles baterem nela. Segundo, porque se um copo de água com gás quase fez ela perder o processo de custódia, imagina ela chegar perto do menino sem o aval da justiça. Então ela nunca mais, desde que ela saiu do Brasil para ir trabalhar na Inglaterra, ela nunca mais viu o caçula dela pessoalmente. Mandaram para Karen um vídeo dele que acharam na internet. Falaram assim: eu acho que é seu filho. Você quer que eu mande? Isso tem uns 5 meses. Aí a Karen falou: é meu filho. Ele trocou. Ele trocou todos os dentinhos. Ele tá mocinho. Gente,
Então, se ela for na escola ou tentar se aproximar dele, a chance dele reconhecer a Karen é muito pequena, eu acho. Ele pode acabar rejeitando a mãe e é perigoso ela perder o que ela conquistou até agora. E mais uma coisa, a Hamid falou para o filho que a mãe dele tá morta. Que difícil. Karen sabe disso porque ele mesmo contou para os advogados dela no Brasil. Para o Adam, Karen não existe. Ai, gente, história difícil. Chorei escutando, chorei na hora de escrever e agora, desculpa, eu não consegui controlar. Eu acho que a gente que é a mãe se coloca no lugar dela, né? Deu um aperto tão grande no meu coração. Imagina como é que tá o coração dessa mulher. Mas olha só, eu acredito na justiça. Eu acredito que esse menino vai voltar pra ela. Eu espero que esse cara apodreça na prisão. Uma bem ruim, sabe? Bem ruim no Egito. As prisões de lá não têm direitos humanos. Se ele for preso, vai sofrer bem, viu? Mas o importante é a Karen recuperar o filho e voltar pra casa. E eu tô tão na torcida, mas tão na torcida. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu falei pra ela que eu vou fazer uma oração. Do meu jeito, todos os dias, até o Adam ser resgatado. Eu acredito muito no movimento coletivo. Muita gente junto, cada um da sua maneira, na sua fé, pedindo esse reencontro. Ai, vai ser lindo demais. Vamos fazer essa corrente? O que vocês acham? Vamos marcar um dia, uma hora, que dê pra gente abraçar essa causa e que a gente consiga parar, nem que seja, sei lá, 1 minuto, sabe? Um horário certo, assim, respeitando todos os fusos horários que existem no mundo, a gente conseguir marcar 1 minuto pra gente parar e pensar no Adam e na Karen. O que vocês acham disso? Vamos fazer? Bom, eu ainda vou contar o desfecho dessa história. Vou chorar de novo, mas vai ser de emoção. Essa é a história da Karen. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.